Muito obrigado também ao professor David Rodrigues por esta oportunidade de voltar um pouco a um ambiente em anfiteatro e me recordar um pouco também do meu período de aulas, não na área da educação, mais na área da ciência política e do direito constitucional. Isso já lá vai há alguns anos. Mas como certamente irão reparar na fala que vos falarei de seguida, é muito mais porventura dessa visão das coisas do que mais diretamente da visão diretamente didática ou pedagógica que vos farei em algumas considerações e depois veremos se foi muito fora da caixa, tão fora da caixa que porventura me tornarei um pouco esotérico na minha explanação, mas no final saberemos. Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade, em que agradeço o convite do professor David Rodrigues, também para sublinhar com muita satisfação uma notícia que acabei de ter e que não sei se é do vosso conhecimento. O professor David Rodrigues foi recentemente distinguido com um prémio de prestígio por uma organização internacional de grande prestígio sobre educação especial e inclusiva, sediada a organização nos Estados Unidos, o Council for Exceptional Children, e que lhe confere este prémio de prestígio, que é atribuído, nos termos em que é definido, aos Distinguished International Leaders 2017. E, portanto, a distinção que o professor David Rodrigues recebe a um nível internacional tão significativo como este é certamente um orgulho para a escola aqui e é um orgulho para todos nós no plano da mensagem cívica que a distinção encerra. Proponho-me então abordar convosco a temática certamente muito generalista que eu procurarei densificar um pouco dos direitos humanos, da cidadania e da inclusão. Interroguei-me sobre onde é que deveria começar, se no princípio, se no meio ou se pelo fim do tema. Fui um bocadinho à perspectiva cronológica e resolvi situar-me no ambiente intelectual do iluminismo. E, portanto, estou, digamos, a retroagir na história aos idos do século XVII e do século XVIII, para, a partir daqui, tentar sublinhar o seguinte. À saída da Baixa Idade Média, e quando se entra no chamado período do Renascimento, o estatuto das sociedades não era um estatuto que reconhecesse a individualidade da pessoa humana. As pessoas não tinham estatutos de direitos pessoais, as pessoas tinham um acervo de direitos e deveres em função do lugar que ocupavam na estratificação social da época. E era em função dessa estratificação social que tinham aquilo que menos se designava como direitos à época e mais se designava como privilégios. Privilégios a quem os tinha, naturalmente, nas categorias sociais de então, na nobreza, na carreira militar. Podíamos falar de privilégios inerentes a essas condições. Relativamente a algumas profissões consideradas com margem de autonomia e com capacidade de auto-organização, que se designavam então por guildas ou corporações, o estatuto dos privilégios era o estatuto que era dado a essas profissões socialmente mais emancipadas. Recordam-se, peço imensa desculpa, completamente a despropósito, recordam-se que, ou têm ideia que quando vamos ali passear pela Baixa, ainda encontramos os resquícios dessas antigas profissões nos nomes das ruas, a Rua dos Sapateiros, a Rua dos Correieiros, a Rua do Ouro, a Rua da Prata, por aí fora, que eram, digamos, a forma de identificar na geografia da cidade medieval o modo e o ponto, o lugar onde se organizavam as profissões. E as pessoas tinham o estatuto que a sua profissão lhe dava ou a sua categoria social lhe conferia. Direitos pessoais foi um tema que começou a emergir
com a perspectiva iluminista, que foi uma perspectiva que procurou combater essa visão estratificada das sociedades da época e procurou pôr em evidência a relevância da pessoa em si mesma. Essas contribuições iluministas levaram que os filósofos de então e os pensadores de então, refiro-me a gente tão eminente como Voltaire, como os enciclopedistas, como alguns filósofos que ficaram absolutamente marcantes na época, particularmente o Kant e todos aqueles que vieram depois da influência kantiana, que definiram o homem como um fim em si próprio. E foi a partir desta noção do homem como um fim em si próprio que se foi estabelecendo a noção de que o homem que é fim para si mesmo é sujeito de uma dignidade própria, e dessa dignidade própria que lhe deve ser reconhecida derivam depois um conjunto de direitos pessoais. Estas ideias, que fizeram parte da filosofia racional e iluminista da época, e cito apenas alguns autores de passagem, veio a ter profundas consequências na transformação das sociedades e, nomeadamente, em certos momentos de ruptura social e revolucionária, como aconteceu particularmente na Revolução das Revoluções, que foi a Revolução Francesa de 1789. Aí encontramos uma notável declaração dos direitos do homem e do cidadão, assim chamada, e é interessante que dessa declaração há um dos seus artigos, salvo erro é o artigo 16º da declaração, que diz qualquer coisa como isto: uma sociedade que não garanta a proteção dos direitos e a separação dos poderes não tem Constituição. Significava isto que na altura em que se fazia uma ruptura de regime e se começava a pensar que as sociedades deviam ser ordenadas a partir do reconhecimento de valores, de princípios e de normas que os concretizassem, era preciso, à cabeça de todos esses valores e princípios, garantir dois elementos fundamentais. Um, garantir a proteção dos direitos das pessoas, individualmente consideradas, e outro, garantir a separação dos poderes para acabar, digamos, com a tradição dos poderes totalitários, que eram aqueles, aliás, que vinham do regime das monarquias absolutas. E este artigo que vos estou a citar, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, dizia que se estes dois aspectos não fossem consagrados numa sociedade, essa sociedade não tinha Constituição. Como quem diz, mesmo que a tivesse em termos formais, em termos substanciais, essa Constituição não valeria nada se não protegesse os direitos humanos, se não garantisse um princípio de não funcionamento totalitário do poder político. E estes dois aspectos passaram a andar relativamente casados entre si. O poder não podia abusar de si próprio, por isso o princípio da separação de poderes implicava que os poderes se fiscalizassem e controlassem mutuamente, e num dos aspectos do controle do poder estava a necessária garantia dos direitos das pessoas. E é esta nova cultura que realmente emerge a partir da referida Declaração de 1789. Registro que, por essa época, também em 1791, também surgiu uma declaração conhecida pelos direitos da mulher e da cidadã. Verdade que seja que, à época, a declaração relativamente aos direitos das mulheres e das cidadãs fez muito menos escola do que fez a declaração que venho a reportar-me, e ainda haveria que fazer muito percurso até chegarmos à identificação da igualdade como uma igualdade efetiva a garantir entre mulheres e homens. Mas vale a pena ainda referir-me a este propósito da declaração, que aqueles valores que emergiram dali, e todos sabem o tradicional slogan da liberdade, da igualdade e da fraternidade, que emerge desse espírito da Revolução Francesa, é alguma coisa que casa com
algo que posteriormente veio a ser conhecido como também a matriz da chamada civilização ocidental, porque casa com o outro lado do Atlântico, em que tinha ocorrido uma outra declaração não menos importante, a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. E essa declaração dos Estados Unidos da América também é muito interessante, porque logo nas suas primeiras palavras ela rezava da seguinte maneira: consideram-se estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais e que entre os seus direitos inalienáveis estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Considerando, portanto, que direitos inalienáveis, direitos inatos, portanto, inerentes à condição humana, estariam seguramente como o da inviolabilidade da vida, o da liberdade e o da procura da felicidade. E são estes direitos naturais que vão alimentando a filosofia dessa época que emerge do final do século XVIII e que vai evoluindo para o século XIX. Uma coisa são as declarações, digo eu agora, e outra coisa são os factos. Uma coisa são os ideais e outra coisa é a realidade que muitas vezes contrasta com os ideais. E o que a partir, digamos, de um momento até relativamente cedo em relação a estas temáticas começou a emergir, é que a concepção idealista destas declarações, tanto a ligada à Revolução Francesa como a ligada à independência dos Estados Unidos, era depois vista de uma forma mais restritiva nas suas aplicações práticas, porque, nomeadamente, quando se anunciava um princípio de igualdade, não se pressupunha que se estivesse a falar de um princípio ou de um direito à igualdade real entre as pessoas, mas de uma igualdade perante a lei, aquilo que veio a designar-se como uma igualdade formal. Os cidadãos deveriam ser tratados de forma igual perante a lei, mas se houvesse desigualdades de nascimento, de condição social, de situação entre as pessoas, bem, a lei era tendencialmente alheia a isso. E é em função desta contradição entre a declaração de um ideal de igualdade e uma interpretação desse ideal de uma forma restritiva que levava a que essa igualdade fosse verdadeiramente apenas vista numa situação de igualdade formal, a lei deve tratar todos por igual, se eles forem desiguais entre si, paciência, que levou a que estes direitos proclamados começassem a ser referidos como os direitos da igualdade burguesa. Ou seja, talvez eles não fossem tanto quanto inicialmente se presumia que pudessem ser, concebidos para se afirmarem num espírito de universalidade, mas porventura mais para permitirem às forças sociais emergentes na época, e estamos a falar da época da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, libertar-se dos constrangimentos do feudalismo, libertar as relações de troca e permitir uma autonomia daqueles que pudessem ter autonomia verdadeiramente a emergente sociedade dos membros da sociedade dita burguesa à época. E este cavar desta contradição entre direitos proclamados, visão restritiva e formal desses direitos e, portanto, subsistência de múltiplas desigualdades no plano económico e social, levou a que os conflitos na sociedade voltassem a emergir, e, em alguns casos, de forma violenta. A história pós-Revolução Francesa dá-nos, aliás, disso exemplos vários. Dá-nos momentos referenciais, um em 1848, em que se procura reinstaurar aquilo que ficou conhecido pela tentativa de reinstaurar a Segunda República Francesa, expulsando um rei considerado burguês, precisamente em sintonia com o que acabei de vos referir,
para procurar instaurar uma sociedade mais igualitária. Começam a emergir, portanto, outro tipo de movimentos de reivindicação social, de inspiração socialista utópica, de inspiração operária, de inspiração fraternal, de inspiração as mais variadas à época, mas todas com a tentativa de poder concretizar em vida real o chamado ideal do igualitarismo. Como as coisas, enfim, foram evoluindo ao longo do século XIX de forma muito contraditória, estes momentos mais marcantes, como o de 1848, vieram, aliás, a ter um apogeu ainda mais nítido naquilo que ficou conhecido também na história francesa, pela Comuna de Paris, de 1871. É uma altura muito marcante para os franceses, com a derrota dos franceses perante os prussianos numa guerra franco-prussiana, e que leva à emergência de uma verdadeira revolta em Paris, com a tomada de poder justamente pelas comunas que nas ruas procuram organizar modalidades de democracia direta e de afirmação direta do poder. Porquê é que eu vos refiro isto? Refiro-vos isto para situar uma conflitualidade social que, afinal de contas, não pôde ser resolvida, longe disso, pelas declarações iniciais dos tais direitos proclamatórios da liberdade, da igualdade e da fraternidade. E de tal maneira estas tensões sociais, estes conflitos, digamos, marcaram as suas épocas, que estes direitos proclamatórios do iluminismo acabaram eles próprios por entrar em crise de confiança na sua verdadeira validade. E começam a emergir outro tipo de teorias sociais que procuram dar outro tipo de respostas para as necessidades de transformação. É, por exemplo, a partir destes meados do século XIX e até ao final do século XIX e até aos eventos iniciais do século XX que emergem, por exemplo, todas as teorias ligadas ao pensamento marxista, como sabem. Pensamento marxista que vem trazer uma ideia diferente de tudo aquilo que tinha estado para trás. E essa ideia é muito simples, é a ideia que diz: a história de toda a sociedade é a história da luta de classes. Como quem diz, verdadeiramente o que faz transformar as sociedades é o confronto social entre categorias sociais e a oposição de interesses entre si. E daqui resulta uma nova decadência daquilo que era a valoração da autonomia do indivíduo como tal. O indivíduo volta a ser concebido para o bem e para o mal dentro da estrutura social de que faz parte. E, portanto, passa a ser um elemento dentro dessa estrutura social, e ou é a estrutura social como um todo que ganha o seu combate contra o adversário social que tem pela frente, e aqueles que estão dentro da estrutura social ganham ou perdem conforme o resultado da referida luta de classes, mas a ideia da proteção individual dos direitos humanos entra como que em queda. Entra em queda a partir de uma abordagem revolucionária de transformação da sociedade. Mas entra também em queda, e talvez por contraponto a isto, a história tem sempre esta dimensão dialética, a partir de outro tipo de abordagens, igualmente filosóficas, que olham para a situação das sociedades e dos indivíduos e procuram retirar outras ilações. Por exemplo, eu gostaria de sinalizar, a propósito dessas ilações, aquilo que nos é dito no final do século XIX, a par desta abordagem da doutrina marxista, como referi, por outras abordagens completamente diferentes, como sejam, por exemplo, aquelas que vêm do pensamento nietzschiano do super-homem. É uma versão completamente diferente da ideia de que é através do coletivo que nos salvaremos. Aqui vem uma outra ideia, que é a ideia de que nos salvaremos através da afirmação do direito do mais forte à liberdade. E é através desta ideia de que nos afirmaremos, através da afirmação do direito do mais forte à liberdade, através da tal emanação da lógica do super-homem,
que emerge uma outra perspectiva para a construção das sociedades. E uma outra perspectiva que pode ser transposta da noção de um super-homem individual para a noção de um super-homem coletivo. E qual é o super-homem coletivo? É a raça. E então há como que uma transposição de uma filosofia que vem procurar a ideia da superação do poder para concretizar esse poder também numa noção coletivista, já não a noção coletivista da categoria social classe, mas agora a noção coletivista do destino comum nação. E aparece a ideia de que nos poderemos redimir, mais uma vez, por afirmação de conjunto, mas na lógica da afirmação da nação. E temos aqui outra forma de contraposição que se vai colocando. Há autores que nos vêm dizer, no início do século XX, que o desenvolvimento das sociedades se faz através do contraponto amigo-inimigo. Um grande teorizador do pensamento nazi dos anos 20 e 30 do século XX, do século passado, chamado Carl Schmitt, constrói todo o seu pensamento à volta desta tese do amigo-inimigo. Reparem que é uma outra maneira de contrapor ao pensamento marxista da luta de classes. A luta de classes também tem a sua noção de que uma classe, superando a outra, fará avançar a história. Aqui, com a noção do amigo-inimigo e com a adaptação do pensamento nietzscheano do super-homem à ideia da afirmação da super-raça, nós temos a afirmação do nacionalismo como aquela noção de que supostamente faria redimir para uma vida supostamente mais sublimada o conjunto das pessoas, mas o conjunto das pessoas inseridas, umas na perspectiva de classe, a outra visão na perspectiva da nação. E o que temos aqui é que, enquanto uns acreditam na ideia de que é através da interpretação da vontade da nação, aquilo que no alemão da época se chamava, a ver se me ocorre a expressão, o espírito do povo, enfim, em versão portuguesa, o espírito do povo, o Volksgeist, é exatamente isso. O espírito do povo, ou Volksgeist, significava que, na interpretação de quem tivesse a capacidade para interpretar, portanto, o líder, à época, o Führer, teria a capacidade de conduzir o seu povo para o objetivo final da salvação. De um lado, portanto, a afirmação levada ao limite da perspectiva nacionalista. Do outro lado, ainda a visão marxista, que se concretiza particularmente na Revolução Russa de 1917, em que o que é importante é superar a sociedade corrompida, que é a sociedade burguesa, e construir uma noção de homem novo. Mas a noção de homem novo só se constrói numa sociedade nova. Não é o homem individualmente que tem que ser salvo, é a alteração da estrutura da sociedade através da erradicação da categoria burguesa para a categoria proletária, que levaria a uma sociedade totalmente igualitária e, portanto, aonde, deixando de haver diferenças, finalmente se encontraria a dita sociedade do homem novo. Já vimos o que é que a história nos ensinou. Duas tragédias numa abordagem e na outra abordagem. E, portanto, nós saímos da história da Primeira Guerra Mundial, de 14-18, e saímos da história da Segunda Guerra Mundial, de 39-45, com duas tragédias em função de duas óticas igualmente coletivistas de perspectiva de salvação das pessoas numa visão de salvação das sociedades. E é no rescaldo desta situação que nós encontramos a consciência humana obrigada a regressar àquilo que eu falei no início, ao espírito iluminista. Obrigada a regressar à interrogação fundamental sobre se há salvações coletivistas possíveis ou se verdadeiramente não temos que construir uma noção de direitos humanos novamente baseada no princípio fundamental do respeito individual pela dignidade humana. E que ninguém se salvará coletivamente
se não pudermos estruturar para a sociedade um valor de referência para todos, que é o valor de referência dos direitos pessoais baseados no princípio da dignidade pessoal. E é esta necessidade de regressar a este valor iluminista de origem kantiana, como falei há pouco, que leva a que nós passemos a assistir à proclamação, novamente, de importantes cartas dos direitos humanos. Desde logo, em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E essa Declaração Universal dos Direitos Humanos volta a dizer-nos aquilo que já nos diziam, de alguma maneira, as declarações iniciais da Revolução Francesa e a declaração inicial também da Revolução Americana. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. E reparem como este primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos nos reporta para o ponto onde estivemos, de alguma maneira, com o final do século XVIII. E voltamos a enunciar os direitos considerados fundamentais na preservação dessa dignidade. O direito à vida, o direito à liberdade e vai-se acrescentando agora o direito à segurança social. Ou seja, tomando-se consciência de que aquilo que falhou na primeira versão das declarações era a indiferença relativamente à condição social concreta das pessoas. E que, desta vez, não era possível ficarmos indiferentes à condição social concreta das pessoas e que tínhamos que, portanto, juntar aos valores matriciais da liberdade e da igualdade no plano da lei que deve respeitar todos por igual, o reconhecimento de que a segurança social é fundamental para gerar o quê? Para gerar combate às injustiças sociais e para gerar promoção da igualdade de oportunidades para todos. E é aqui que há uma inovação qualitativa ao nível do modo como as Declarações Universais de Direitos se procuram organizar. De tal maneira, é assim que a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, a partir do seu artigo 22º, depois tiverem a ocasião de olhar para isso, reporta ao conjunto relevante de direitos que chama mesmo direitos económicos, sociais e culturais. E passa, a partir desse artigo 22º, a enunciar um por um estas categorias de novos direitos. Assim como termina a declaração dizendo que todos os homens têm direito a uma ordem de paz no plano da sociedade e no plano internacional. Portanto, introduzindo também aqui uma necessidade dos povos viverem em harmonia entre si. Esta noção que faz apelo ao princípio da paz perpétua, que também já vinha da inspiração kantiana, é depois traduzida em múltiplos instrumentos de direito internacional, uns de valor universal a partir das Nações Unidas e outros de valor regional, que poderemos ainda ir identificando, que são da maior importância para a estruturação das sociedades na segunda metade do século XX. Aliás, os pilares fundamentais ficam definidos pelo conceito de Carta Internacional dos Direitos do Homem, e estou a dizer homem porque estou a reportar-me à forma como inicialmente foram redigidos, diríamos hoje, numa linguagem mais atualizada, direitos humanos, não é verdade? Mas esta Carta Internacional compõe-se tradicionalmente pela Declaração Universal que referi e, igualmente, por dois pactos internacionais, estes já aprovados mais tarde, em 1966, igualmente no âmbito das Nações Unidas, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais. A partir daqui, no plano regional, os Estados sentiram também necessidade de ir reforçando estes mecanismos. No caso europeu, foi o que aconteceu com a aprovação também, na década de 50, de uma Convenção Europeia dos Direitos do Homem e, mais recentemente, a partir do Tratado de Lisboa, no quadro da União Europeia, da Carta Europeia
de direitos fundamentais. E no plano nacional, no nosso plano interno? No nosso plano interno, como sabem, a valoração da temática dos direitos humanos emerge naturalmente depois do 25 de abril de 64, com a aprovação da Constituição de 1976, e é muito interessante que a gente possa, de vez em quando, olhar para os nossos textos fundamentais com algum gosto de poder apreciá-los e poder verificar como a razão de ser daquilo que ali está escrito se justificará certamente. Por exemplo, o nosso artigo 1º da nossa Constituição começa assim: Portugal é uma república soberana, baseada na dignidade da pessoa humana. E reparem que logo na primeira linha daquilo que é a definição do que é Portugal, se sente constitucionalmente a necessidade de fazer introduzir o conceito de dignidade da pessoa humana como pedra angular de tudo aquilo que vier a acontecer. E acrescenta, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Temos basicamente aqui a afirmação dos valores matriciais das declarações dos direitos humanos. Depois, voltamos logo no artigo 2º a ter aqui alguma coisa de parecido com o que dizia a velha Declaração dos Direitos da Revolução Francesa. Somos um Estado de Direito Democrático que deve assumir a garantia dos direitos e liberdades fundamentais e a separação e a interdependência de poderes. Exatamente as duas referências que foram pilares no iluminismo que conduziu à Revolução Francesa que acabei de referir. E depois temos esse artigo que é verdadeiramente referencial na nossa Constituição, que é o artigo 13º, o qual estabelece o princípio da igualdade, como todos sabemos, e o princípio da igualdade e da não discriminação. E que, portanto, para além de afirmar uma ideia de dignidade social baseada na noção de igualdade, faz ancorar depois na proibição da existência de privilégios em função daquele conjunto de itens que conhecemos, que vão desde a raça, a etnia, hoje diz-se mais etnia do que raça, mas na Constituição, na formação inicial, ainda é o conceito que temos, no sexo, na orientação sexual, na religião, nas crenças, na condição social, por aí fora. E esta importância do reconhecimento do princípio da igualdade e do combate às discriminações reporta-se depois num conjunto de direitos, uns direitos de natureza política e outros que falarei a seguir, de natureza económica e social, mas tem depois também aí um acervo de direitos pessoais. Estou-me a reportar em concreto ao artigo 26º da nossa Constituição, que fala dos direitos pessoais e que enuncia um direito chamado direito ao desenvolvimento da personalidade. É curioso ver como os tempos mudam, às vezes os conceitos evoluem na sua atualidade, mas a ideia matricial está lá. Quando os americanos, na Declaração de Independência, falavam no direito à procura da felicidade, e imaginavam que a felicidade era um valor como tal identificável para o qual tendencialmente todos poderíamos e deveríamos caminhar. A Constituição Portuguesa é mais cautelosa. Diz outra coisa, diz que temos direito ao desenvolvimento da personalidade, como quem implicitamente reconhece. Alcançaremos a felicidade ou não alcançaremos a felicidade? Mas há uma coisa que devemos ter o direito, é poder desenvolver a personalidade para aquilo que julgarmos mais adequado de acordo com o nosso próprio critério. E, portanto, já não há aqui a expressão de uma versão finalista do ser humano. Ou seja, a Constituição não se atreve a dizer que o ser humano prossegue necessariamente o objetivo da felicidade. Diz uma outra coisa mais cautelosa, porventura mais importante: o ser humano tem direito a que lhe reconheçam a autonomia da sua personalidade e, portanto, ao desenvolvimento dela. Para esse efeito, precisamos de ter um conjunto de direitos sociais que estão também plasmados nos artigos 58 e seguintes, direitos e deveres económicos e sociais e culturais, que são igualmente da maior importância. Dentro desses direitos,
que eu não vou aqui enunciá-los a todos, e é onde, por exemplo, há direito de referência muito significativa ao direito dos cidadãos portadores de deficiência. Gostaria, todavia, de chamar a atenção e até ler algo que se diz num artigo sobre a problemática da educação. É o artigo 73 da nossa Constituição, no seu número 2, e que é um bocadinho extenso, mas eu peço-vos licença para ler este número 2 do artigo 73, que reza o seguinte: o Estado promove a democratização da educação e as demais condições para que a educação, realizada através da escola e de outros meios formativos, contribua para a igualdade de oportunidades, a superação das desigualdades económicas, sociais e culturais, o desenvolvimento da personalidade, mais uma vez, e do espírito de tolerância, de compreensão mútua, de solidariedade e de responsabilidade para o progresso social e para a participação democrática na vida coletiva. Porquê é que eu vos leio este texto lido assim tão bonito? Para fazer uma pergunta que a mim me perturba na resposta que dou. A escola faz isto? Realmente a escola faz isto? A escola, desde o básico e do secundário, preocupa-se suficientemente com isto? E é com esta pergunta que eu gostaria de entrar no segundo vetor do tópico, que é o tópico da cidadania. Ou seja, o que a nossa Constituição nos procura dizer é que a educação deve ter uma preocupação fundamental em desenvolver uma cultura de cidadania baseada em princípios de responsabilidade e de solidariedade social. Basicamente, é isto que aqui está, no respeito que as pessoas devem umas às outras, com o respeito pela diferença, em espírito de tolerância e com capacidade de serem solidárias entre si. Quando eu pergunto se a escola faz isto, é porque a escola, supostamente com base num artigo como este, se deveria preocupar com não apenas a educação no sentido de fornecer conteúdos de conhecimento, mas igualmente com a educação no sentido de formar ou ajudar a formar uma cultura de cidadania. E é sobre a questão da cultura da cidadania que eu gostaria de fazer algumas considerações. Naturalmente, que numa sociedade aberta como a nossa, numa sociedade democrática, há um conjunto variadíssimo de aspectos de afirmação da cidadania pessoal que são constitucionalmente consagrados e que permitem, aliás, à sociedade viver com esses critérios de legitimação. No plano estritamente político, por exemplo, nós temos consagrados, como sabemos, o direito de sufrágio, que se desdobra na capacidade eleitoral ativa, na capacidade eleitoral passiva, nos direitos ao associativismo, à criação e à participação dos partidos políticos, na afirmação por parte dos cidadãos da pretensão de resposta por parte das autoridades públicas através do direito de petição, mais recentemente através de um direito de iniciativa legislativa por parte dos cidadãos, direito a poderem apresentar iniciativas legislativas à Assembleia da República em certas condições legalmente estabelecidas, o direito até à iniciativa popular para o desencadear possível de referendos, mas para que o conjunto dos direitos de cidadania ativa possam ser desenvolvidos, a cultura de cidadania que os pressupõe, a meu ver, é a questão que deve merecer alguma interrogação. E nessa interrogação, eu volto à pergunta que formulei. Temos nós, na escola, uma preocupação suficiente em desenvolver uma cultura de cidadania? E perante a pergunta, eu lembro-me da minha própria experiência enquanto aluno, que já fui há muito tempo no secundário, e aquilo que, entretanto, foi acontecendo na escola portuguesa. Eu fiz o ensino secundário antes do 25 de abril de 74, já estou, portanto, velho.
Nessa altura havia uma disciplina chamada OPA, que era a Organização Política e Administrativa da Nação. E todos nós, eu em particular, detestávamos em absoluto aquela disciplina. E eu hoje, com um olhar adulto, pergunto-me onde é que estaria o problema. Estaria na existência de uma disciplina que procurasse ensinar os fundamentos do regime em que se vivia, ou era por causa da natureza desse regime que a disciplina era detestável? Talvez, atrevo-me eu a responder, fosse por causa da natureza desse regime, anterior ao 25 de abril de 64, que a disciplina fosse detestável. O que eu verifico é que depois do 25 de abril, e um pouco ao contrário desta profissão de fé que a Constituição pretende estabelecer para as missões da escola, não temos uma disciplina, não temos tido nos nossos currícula, uma disciplina que possa dizer-se que seja suscetível de ter o estatuto correspondente a qualquer coisa como disciplina de educação para a cidadania ou de educação cívica, se assim se lhe pretender chamar. O que é que aconteceu nos últimos 40 anos neste aspecto, a meu ver? O que aconteceu é uma coisa singular. Também, até o 25 de abril de 74, havia uma disciplina também obrigatória no básico e no secundário, que era a religião e moral. E, portanto, para além da dita organização política e administrativa da nação, havia também a religião e moral obrigatória. Como com o Estado Constitucional atual, o Estado se define como um Estado laico, a escola naturalmente não podia fazer proselitismo de uma religião em concreto. E, portanto, a disciplina de religião e moral deixou de poder ser uma disciplina obrigatória, porque era, à época, uma disciplina de religião e moral católica. Acontece que, durante largos anos, o entendimento que as nossas autoridades fizeram do princípio da laicidade na escola foi um entendimento segundo o qual, para deixar de se ministrar na escola a disciplina de religião e moral, era preciso que explicitamente os encarregados de educação fizessem a objeção de consciência à possibilidade dos seus filhos aprender a religião e moral. O que quer dizer que durante muitos anos, sendo a nossa sociedade uma sociedade de cultura católica sociologicamente dominante, ficava considerado menos confortável a muitos encarregados de educação irem à escola expressamente fazer a objeção de consciência a que os seus filhos tivessem a dita disciplina de religião e moral. Ela deixou de ser, portanto, formalmente obrigatória, mas, afinal de contas, só não era obrigatória para os que fizessem explicitamente proibição dos seus educandos poderem frequentar a disciplina. Isto levou bastante tempo a ser alterado e, durante todo o tempo em que não foi alterado, não houve espaço para reintroduzir uma possível disciplina de educação para a cidadania ou de educação cívica. Ou seja, o espaço continuava ocupado por um tipo singular de formação que tinha uma determinada marca, digamos assim. Tentou-se alterar as coisas, passando, em certo momento, a inverter a regra. Ou seja, haveria, sim, educação religiosa para as opções que efetivamente a fizessem e deixaria de haver para quem não fizesse essa escolha de forma explícita. Em contrapartida, deveria passar a haver, na área curricular não disciplinar, uma área de formação cívica. Assim se fez através de um diploma legal em 2001. Em 2001, portanto, de 1976, da aprovação da Constituição até 2001, foi preciso transcorrer todo este período para que se procurasse criar nas nossas escolas a referida disciplina de formação cívica. Houve mudanças de alternância política, como é próprio de uma sociedade democrática, e esta tentativa de implementar a formação cívica não chegou a ver reconhecido a existência de um currículo, de um programa, melhor dito, que tivesse significado nacional
para ser ministrada e passou a ser, de certa maneira, uma disciplina secundarizada no quadro do sistema de ensino. E maneiras tinha emergido, voltou a decair de relevância. E de tal maneira voltou a decair de relevância que durante muito tempo não lhe foi dado o reconhecimento devido e por isso alguém se lembrou, por volta de 2008, de tentar recuperar a relevância da formação cívica nas nossas escolas. À época, o Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, profissional eu próprio, peço desculpa por relevar isso, mas faz parte, digamos, da minha trajetória de preocupação nesta matéria, em articulação com o Ministério da Educação, decidiu criar-se um grupo esse que foi constituído mais propriamente não em 2008, mas em 2006, dando lugar a um fórum de educação para a cidadania que foi coordenado por uma senhora que tem um papel muito significativo no combate pela igualdade dos direitos e das mulheres na sociedade portuguesa, a doutora Maria do Céu Cunha Rego, ela própria também já, a certa altura, secretária de Estado para a Igualdade no Governo, e grupo este, presidido pelo professor Marçal Grilo, ele próprio que também foi, em certo momento, Ministro da Educação, que, no rescaldo do trabalho, apresentaram, em 28 de abril de 2008, um relatório, precisamente para a temática da educação para a cidadania nas nossas escolas. E esse relatório foi seguido depois de um outro contributo, igualmente no âmbito das iniciativas do Ministério da Educação, agora em 2011, para a professora Maria Emília Brederode Santos, justamente sob o tema da educação para a cidadania, uma proposta curricular para os ensinos básico e secundário. Parecia finalmente que as coisas poderiam avançar nesta perspectiva. Eis não quando a reforma curricular ocorrida em 2012, através de um decreto-lei dessa época, o 139 de 2012, veio considerar que a área da formação cívica não deveria ser uma área obrigatória, deveria circunscrever-se a uma mera referência de área transversal num conjunto de disciplinas e, portanto, diluindo-se nisso, deixou outra vez de ter autonomia. E assim estamos. Assim estamos em 2017. Mais recentemente, o Ministério da Educação tem dado alguns sinais de querer, na reforma curricular, voltar a ponderar a inserção de uma disciplina de educação para a cidadania nas nossas escolas. Faz sentido? Não faz sentido? Eu acho que tem sentido aquela afirmação que diz: sem democratas não há democracia e sem cultura de cidadania não há cultura cidadã. E creio por isso que faz todo o sentido que nós nos perguntemos se na sociedade complexa em que vivemos, em que valores e princípios parecem andar cada vez mais à deriva, nós devemos ou não preocupar-nos com uma questão cultural, política, fundamental, a de nos interrogarmos sobre que perfil de cultura queremos para a nossa juventude e que modo de compreensão da vida e do mundo queremos que a nossa juventude possa ganhar nas nossas escolas. Pela minha parte, creio que, pelas considerações que aqui vos tenho referido, a resposta será clara e acho que esta omissão no nosso sistema curricular merece ser superado. Dito isto, eu poderia amassar-vos muito ainda com a referência a muitos outros instrumentos relativos à temática dos direitos humanos que vêm sendo progressivamente consolidados, uns no que diz respeito, por exemplo,
ao combate ao racismo. Outros, mais recentemente, como por exemplo a Convenção dos Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência, datada de 2008, e que é da maior importância para estruturar as políticas nesse domínio, e tantos outros instrumentos ainda poderiam ser referidos, mas para não vos maçar excessivamente com estas considerações, queria passar, depois desta afirmação da importância de uma cultura de cidadania, para uma consideração final sobre o tópico da inclusividade. E sobre o tópico da inclusividade, não numa perspectiva técnica das medidas concretas para gerar a inclusividade, mas numa perspectiva um pouco mais aberta, porventura por isso também um pouco mais difusa, que tem a ver com o saber se é possível nós concebermos os temas da inclusividade a partir de sociedades homogéneas, ou se no mundo global em que vivemos, onde as sociedades são cada vez mais heterogéneas, importa pensar os problemas da inclusividade na perspectiva inevitável do multiculturalismo, ou seja, na convivência de perspectivas culturais diversas por parte das pessoas que integram em cada momento uma determinada sociedade. Sabemos que este é um tema que está completamente presente no nosso tempo. A temática da xenofobia, a temática dos populismos, a temática novamente do regresso de certas visões nacionalistas por oposição àquilo que pode ser os excessos do globalismo, coloca o problema do multiculturalismo, a meu ver, na ordem do dia. É um problema que, estando na ordem do dia, todavia não é novo e procurou ser respondido pelas sociedades de diversas formas. E eu digo que não é novo porque, particularmente para as sociedades europeias, foi um tema que muitas das sociedades, que foram sociedades colonialistas até ao final das guerras mundiais, e que depois tiveram, com vontade ou sem vontade, que descolonizar, viram-se muitas delas confrontadas com o retorno aos países, não direi de origem de muitas dessas populações, mas ao país colonizador de muitas populações dos antigos territórios colonizados. A França, que descolonizou países da zona do Magreb, a Inglaterra, que descolonizou imensos países desde a África ao Oriente, Portugal, que depois do 25 de Abril descolonizou as suas antigas colónias e que foram confrontadas, portanto, com muitas populações originárias dos territórios antigamente colonizados e que trouxeram naturalmente consigo as suas idiosincrasias culturais. De uma maneira consciente ou menos consciente, deliberada ou menos deliberada, foram como que se estabelecendo dois modelos de assimilação em relação às populações imigrantes, neste sentido que acabei de referir. De um lado, um modelo mais perto do modelo britânico, que era um modelo supostamente respeitador dos direitos às diferenças e, portanto, das particularidades de cada cultura, modelo esse que, todavia, assentava numa ideia: nós toleramos-los, mas não nos misturamos com eles. E, portanto, a ideia de que nós toleramos, mas não nos misturamos com eles, levou a que essas diferenças fossem pretexto para a segregação. E, portanto, encontramos comunidades auto-organizadas, escolas absolutamente dedicadas a certas etnias, com a ideia de que podem conviver de uma maneira relativamente harmoniosa na sua homogeneidade cultural, desde que não se misturem. E, portanto, esta noção da tolerância e da diferença, mas ligada depois a uma situação de segregação, foi um dos modelos que de alguma maneira encontramos. O outro modelo, que estamos a ver, todavia também bastante fracassado, foi o modelo mais perto da cultura francesa, a ideia de um modelo de assimilação. Sim, integramos, mas integramos no nosso próprio modelo.
E, portanto, estabelecemos as regras, no caso, diriam os franceses, republicanas do nosso modelo, e uma vez que são assimilados, têm que se comportar de acordo com as regras republicanas que cá temos. E, portanto, um modelo dito de assimilação, porventura com o aspecto da intolerância inerente à imposição de normas de conduta. Eu não vou responder a esta questão que é absolutamente ilacerante nos dias que correm, particularmente relativo às novas realidades da conflitualidade potencial entre culturas, como alguns pretendem ver, como se fossem esses conflitos o novo motor da história. O novo motor da história entre culturas ditas da civilização ocidental de um lado, da cultura islâmica do outro lado. Temos aqui um enorme terreno para debatermos os problemas da inclusão, das possibilidades da assimilação, da importância da tolerância, do reconhecimento do direito à diferença, mas, no fundo, a subsistência de uma pergunta. E os direitos humanos ainda poderão ter, relativamente aos seus valores, alguma resposta acerca do modo como essa integração e essa inclusão possam ser feitos? Ou seja, nós temos a noção de que sem tolerância, para além do multiculturalismo, não pode haver interculturalismo, que é o desenvolvimento natural da convivência dos multiculturalismos. O interculturalismo. Mas depois ainda haverá que perguntar, no interculturalismo, os direitos humanos têm valores referenciais que imponham um conjunto de condutas que devem ser necessariamente respeitados por todos, independentemente da matriz cultural de origem? Eu acho que sim. A esta pergunta, eu acho que sim. E dou um exemplo concreto que talvez permita situar os termos do raciocínio. Quando nós em Portugal proibimos a mutilação genital feminina, sabendo que ela faz parte de uma cultura ancestral de certos povos, naturalmente que estamos a criar um limite evidente em nome da dignidade da pessoa humana, tal como a compreendemos, em relação a certo tipo de condutas que consideramos lesivas da própria integridade da pessoa humana. E esse, portanto, é capaz de ser um limite que faça sentido. Perguntarmos sempre se a dignidade da pessoa humana está suficientemente salvaguardada no quadro de uma relação multicultural e intercultural. No concreto, muitos temas poderíamos debater, mas eu não me proponho esgotar as 3 horas que o professor me sugeriu. Mesmo assim, acho que terei falado, se calhar, 1 hora, perdi-lhe o conto. Peço desculpa pelo excesso que, porventura, resultou desta minha conversa convosco. Estarei completamente disponível para trocar as impressões que considerarem pertinentes. E muito obrigado.